Oi, pessoal do sétimo ano A, tudo bem? Estou aqui para dar continuidade aos nossos conteúdos. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 16 da nossa apostila 2, gráfico de setores, página 388 a 396. Gráfico de setores. Nos anos anteriores, você trabalhou como gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizzas. Veja três diferentes modelos desse tipo de gráfico. Distribuição do uso de água, 7% uso de doméstico, 3% perdas, 20% indústria, 70% agricultura. Distribuição de água doce no Brasil. 3% no Nordeste, 6% no Sudeste, 7% na região Sul, 16% na região Centro-Oeste e 66% na região Norte. Tá vendo que aqui eles estão todos grudadinhos e aqui ele foi separando os pedacinhos, né? Aqui fica mais fácil para a gente ver realmente como que cada fraçãozinha representa, mas isso é a mesma coisa que isso, tá bem? Água armazenada por habitante no mundo em metros cúbicos. América do Norte, 5.660. América do Sul, 2.428. Na Ásia, 356. Na América Central e Caribe, 836. Norte da África e Oriente Médio, 101. Europa, 1.486, África subsaariana, 543 e Oceania, 3.352. Essa também é uma outra maneira, tá vendo que é diferente dessas? Essa aqui está em 3D, mas está de uma forma mais simples. Essa está em 3D de uma forma mais visual, que a gente consegue saber realmente qual é o tamanhinho de cada um, e essa aqui está em uma forma plana, mas também é um gráfico de setores. Observe algumas características desse tipo de gráfico. Eles têm como base o círculo. Em algum deles, como no terceiro exemplo, apenas uma figura plana do círculo. Nos dois primeiros, as figuras são tridimensionais, são representações de cilindro. Mas o gráfico é construído sobre uma das bases do cilindro, a qual é o quê? Um círculo. No gráfico sobre distribuição de água doce no Brasil, a figura é separada para dar maior destaque a cada uma das regiões, que, como veremos, são chamadas de setores. Os dados em um gráfico de setores, na maioria das vezes, vêm na forma percentual, mas também podem aparecer em valores absolutos, como no terceiro gráfico. Neste módulo, vamos aprofundar o estudo desse tipo de gráfico e aprender a construí-lo. Você precisará de régua, compasso e transferidor. Atualmente, dispomos de ferramentas computacionais para fazer qualquer tipo de gráfico. No entanto, é importante que, antes de usá-la, você conheça os procedimentos matemáticos empregados na construção desse tipo de gráfico. A gente tem os computadores que fazem tudo isso para a gente. Porém, para o computador fazer, a gente precisa saber aonde que a gente determina as medidas corretamente. Então, se a gente não sabe fazer de uma forma manual, a gente também vai se perder na hora de usar as ferramentas computacionais. O setor circular. Antes de iniciarmos os procedimentos para a construção de gráfico de setores, vamos definir o que é um setor circular. No caderno 1, você conheceu a circunferência e o círculo. Deve-se lembrar que a circunferência é uma curva e o círculo é uma superfície limitada por ela, ou seja, é a união de uma circunferência com os pontos no seu interior. Gente, isso aqui é um círculo, porque aqui no meio está preenchido. A circunferência é só quando a gente tem esse arco. Aqui no meio ela é oca, como um anel, tá?
O anel a gente só tem o arco, aqui no meio ele é oco. Então o anel a gente pode dizer que é uma circunferência. O círculo é quando essa parte está tampada, fechada. Vamos agora conhecer outra circunferência, outra superfície que representa uma fatia do círculo, que é chamada de setor circular. O setor circular é uma região limitada por 2 raios e um arco de circunferência. Nós já aprendemos o que é raio e já aprendemos o que é arco de uma circunferência. Então, isso aqui é uma circunferência. Isso aqui é um círculo porque está fechado. Isso aqui é um raio da circunferência. Aqui é o outro raio da circunferência. Isso aqui a gente chama de arco. Aqui é o ângulo central do setor circular. E essa parte aqui que é o setor circular. Pensa na pizza. Quando a gente tira uma fatia de pizza, essa fatia de pizza é o nosso setor circular. Vamos dividir o círculo em partes iguais a partir de seu ângulo central. Ângulo com vértice no centro do círculo. Iniciaremos com dobraduras e depois usaremos compasso, transferidor e régua para fazer essas divisões. 1. Trace numa folha de papel um círculo de 5 centímetros de raio. Pega o compasso, mede 5 centímetros e traça. Recorte. Vai ficar um círculo. Dobre-o ao meio. Vamos dobrar. O círculo foi dividido em 2 partes iguais. Cada uma delas é chamada setor circular. Qual é a medida em graus do setor circular obtido? Gente, quando a gente pega uma circunferência, ela mede 360 graus. Volta aqui. 360 graus. Se a gente dividir ela ao meio, dobrar ela ao meio, vai ficar um setor circular de quantos graus? De 180 graus, porque é a metade do círculo. Abra o círculo e com um lápis trace a linha que você dividiu as 2 partes iguais. Qual é o nome desse segmento de reta? É chamado do quê? De diâmetro. Por quê? Porque se eu dobrar e traçar essa linha aqui, ó, ela vem de uma ponta a outra da circunferência. Então, isso aqui é chamado de diâmetro da circunferência. Se o círculo completo corresponde a 100%, qual é a porcentagem relativa ao setor que você acabou de construir? Se a circunferência toda mede 100%. Se eu construir só a metade da circunferência, ela vai medir quanto? 50%. Agora dobre o mesmo círculo em 4 partes iguais. Qual é a medida em graus do ângulo central de cada setor circular obtido? A gente não tem uma circunferência? Se a gente dividir ela em 4 partes iguais, quer dizer que eu estou dividindo essa circunferência, que mede 360 graus, em 4 partes iguais. 360 dividido por 4 vai dar quanto? 90. Então, cada ângulo central tem medida de 90 graus. Abra o círculo e com o lápis trace a linha que dividiu em 4 partes iguais. O que você observa quanto à disposição dos segmentos da reta traçadas no círculo? Quer dizer, eu vou ter 2 diâmetros e esses diâmetros eles vão ser o quê? Perpendiculares, porque a hora que eles se encontrarem no meio da circunferência, eles formam ângulo do quê? De 90 graus. Como você deve proceder para dividir um círculo em 4 partes iguais, utilizando compasso, régua e esquadro? Descreva o procedimento e ilustre-o com um desenho. Traça-se uma circunferência com um compasso, com uma régua traça-se um de seus diâmetros, com o esquadro e a régua traça-se outro diâmetro que seja perpendicular ao anterior. Desta maneira, o círculo será dividido em 4 partes iguais. Se você usar esse procedimento aqui que eu estou fazendo no papel, você vai conseguir dividir em 4 partes iguais, só usando compasso, régua e esquadro.
Qual é a porcentagem relativa a cada um desses setores? Se a circunferência toda tem 100%, eu dividi ela em 4 partes iguais. Se eu fizer 100 dividido por 4, vai dar o quê? 25% em cada setor. 3. Dobre novamente o círculo em 4 partes iguais. Como você deve proceder para dividir o círculo em 8 partes iguais? Espero que vocês respondam que basta fazer mais uma dobradura ao meio, ou seja, dividir cada setor em 2 partes iguais. B. Qual seria a medida em graus do ângulo central de cada um dos setores obtidos? Após você dividir o círculo em 8 partes iguais, cada setor obtido vai medir o quê? 45 graus. É só você fazer 360 dividido por 8, que nós vamos ter 45 graus. Qual é a porcentagem relativa a cada um desses setores? 12,5%. É só a gente pegar 100%, que representa a figura toda, e dividir ele por quanto? Por 8, que vai dar 12,5%. 4. Ainda considerando o mesmo círculo, responda. Como você procederia para dividi-lo em 16 partes iguais? Bastaria dividir o setor de ângulo central de 45 em 2 partes igual, ou seja, deve-se dobrar o setor de ângulo central 45 ao meio novamente. Qual será a medida em graus do ângulo central para cada setor obtido com essa divisão? Expresse essa medida de 2 maneiras diferentes, em minutos e em ordem decimais. Se eu fizer 45 dividido por 2, vai dar 22,5 graus. 5 graus representa metade. A metade é o quê? 30 minutos. Então, eu teria 22 graus e 30 minutos, ou que seria em graus e minutos, ou somente 22 graus,5. 22,5 graus, tá bem? Qual é a porcentagem relativa a cada um desses setores? Eu vou fazer 100%, 100% não, desculpa. Quanto que deu aqui? Volta, 12,5% dividido por 2, que vai dar o quê? 6,25%. 5. Construa com um compasso um círculo de 3,0 centímetros de raio. Como você deve proceder para dividir esse círculo em 6 partes iguais utilizando o transferidor? Faça essa divisão de acordo com os procedimentos definidos por você. Vamos lá. Para dividir o círculo em 3 partes iguais, cada segmento terá um ângulo central de 120 graus. Para dividi-lo em 6 partes iguais, cada setor terá um ângulo de 60 graus. Se eu fizer 360 dividido por 3, vai dar 120. Se eu fizer 360 dividido por 6, vai dar 60. Caso os alunos já conheçam o procedimento para dividir o círculo em 6 partes iguais, a partir do raio, eles poderão utilizá-los e fazer a divisão em 3 partes iguais. Se não conhecem, podem com o transferidor construir 3 ângulos. O transferidor, vocês poderiam construir dentro dessa circunferência de 3,5 centímetros de raio, construir 3 ângulos de 120 graus e depois, de novo, construir 6 ângulos de 60 graus. B. Qual é a medida em graus do ângulo central de cada um dos setores obtidos ao dividir o círculo em 3 partes iguais e em 6 partes iguais? O setor que corresponde à terça parte do círculo é 120 graus, achamos na resposta anterior. E a sexta parte é 60 graus. C. Qual é a porcentagem relativa a um setor que corresponde à terça parte do círculo e a relativa à sexta parte do círculo? É só pegar 100 graus e dividir na terça parte,
que daria 33,3%, e 100% dividir o setor em 6 partes, que daria 16,7%. Como construir um gráfico de setores? Os dados percentuais indicados nos setores de um gráfico são distribuídos levando-se em conta a relação entre a porcentagem que o setor representa e o ângulo central que o define. Nas sessões anteriores, você explorou o fato de o ângulo central do círculo medir 360 graus e corresponder a 100%. Estabelecendo relações entre valores percentuais e a medida em graus do ângulo central de um setor circular. Em cada item, faça o que se pede. Calcule a medida em graus do ângulo central, que representa 1% do círculo. Registre essa maneira escrevendo-a de forma decimal. É só fazer 360 dividido por 100, que vai dar 3,6 graus. Embora esse valor também possa ser representado por 3 graus e 36 minutos. É interessante manter a representação decimal, pois ele será sempre um valor na multiplicação, um fator na multiplicação. Assim, os alunos poderão fazer as multiplicações com números decimais e os arredondamentos para os graus inteiros. Pessoal, eu vou parando por aqui hoje para o nosso vídeo não ficar muito extenso, mas eu vou voltar continuando este capítulo, tá bem? Então, até daqui a pouco, pessoal. Tchau!